A voz humana. Acho que é o instrumento mais íntimo que a gente tem, né? O mais expressivo. Mas e se eu te dissesse que esse instrumento, sabe, capaz de óperas, de discursos, na verdade não foi feito para cantar ou falar? Que é, na essência, um sistema adaptado. Quase uma gambiarra evolutiva. É uma ótima forma de colocar as coisas. É uma gambiarra brilhante, mas ainda assim uma gambiarra. Exato. E essa é a premissa da nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em alguns materiais que mostram exatamente isso. Como a nossa capacidade de falar e cantar é, na verdade, mais uma adaptação cultural, um feito de treinamento do que um dom biológico perfeito. Uma história de como a gente pegou uma ferramenta e transformou em arte. Exatamente. E para isso a gente está com uma análise científica bem densa sobre anatomia e evolução da voz, um guia sobre percepção sonora, que é fascinante, e também manuais práticos sobre cuidado e técnica vocal. A nossa missão aqui é entender esse instrumento emprestado. De onde ele veio, quais são as limitações dele e, claro, como a gente pode dominar e cuidar bem dele. E o que eu acho mais incrível é que essa imperfeição biológica torna tudo ainda mais impressionante, né? Sim. A gente não nasce com um Stradivarius na garganta. A gente constrói ele. Tenho certeza que no final da nossa conversa a gente vai ter uma nova apreciação por cada palavra e cada nota cantada. Com certeza. Ok, vamos lá. A primeira grande revelação que vem principalmente de um estudo do Michael S. Benninger é que a função primária da laringe não era para comunicação. Quer dizer que falar e cantar é basicamente um hack, usar o sistema para algo que ele não foi projetado. É exatamente um hack. A função original era muito mais básica e vital. Era para proteger as vias aéreas. Proteger? Como assim? A laringe é, antes de tudo, uma válvula. Uma válvula super sofisticada que fecha quando a gente engole. Ah, claro. Para a comida não ir para o pulmão. Exato. Para a comida ir para o esôfago e também para regular o fluxo de ar, a fala, o canto. Tudo isso veio depois. É um reaproveitamento criativo dessa estrutura. Isso me faz pensar. Se teve um reaproveitamento, teve que ter uma mudança, uma adaptação. E a evolução não costuma dar nada de graça, né? E não deu, de jeito nenhum. Isso leva a um conceito-chave, o compromisso evolutivo. Compromisso. Sim. Em nós, humanos, adultos, a laringe desceu. Ela fica numa posição mais baixa no pescoço do que em outros primatas ou em bebês. E essa mudança foi crucial. Ela alongou nosso trato vocal. O espaço acima das pregas vocais, sabe? Entendi. E foi isso que permitiu a gente produzir uma gama enorme de sons. Vogais, consoantes. Foi o que abriu a porta para a linguagem complexa. Parece uma vantagem gigantesca, mas você falou em compromisso. Isso soa como se a gente tivesse perdido alguma coisa na troca. E perdemos. Se a laringe desceu, imagino que a tubulação para o ar e para a comida ficou mais confusa, talvez. Mais propensa a erros? É por aí? É exatamente por aí. E o custo desse bug de design é altíssimo. O risco de engasgar e de asfixia aumentou drasticamente. Nossa. Pensa bem, a maioria dos outros mamíferos consegue respirar e engolir quase ao mesmo tempo. Nós não. A gente sacrificou essa segurança pela capacidade de falar. A taxa de mortalidade por engasgamento em humanos é muito, muito maior. É um lembrete constante desse preço que a gente paga pela nossa eloquência. Que loucura! E essa não é a única imperfeição, né? Uma das fontes detalha a complexidade da coordenação. É uma orquestra inteira só para a gente dizer bom dia. É verdade. Tem o sistema respiratório com os pulmões, o diafragma, que dão a energia, o fonatório na laringe, onde o som nasce, o de ressonância nas cavidades da boca, nariz, que amplificam e dão cor, e o de articulação com a língua, lábios, que molda as palavras. E a prova de que o sistema não é eficiente para isso é a vulnerabilidade à fadiga. Cantores, professores, eles falam o tempo todo sobre resistência vocal. Porque usar a voz intensivamente cansa
É fisicamente cansativo. As pregas vocais são tecidos delicados, elas inflamam, os músculos se esgotam. Se o sistema fosse projetado para fala desde o início, provavelmente seria bem mais robusto, mais resistente. Então, aquela sensação de voz cansada depois de um dia de reuniões ou de uma festa, não é só impressão. É um cansaço muscular de verdade. É absolutamente real. É o seu corpo dizendo, olha, você me exigiu mais do que eu estava preparado para entregar hoje. Certo. Então temos esse aparelho imperfeito, essa orquestra complexa. E o que ela produz? Som. Vamos sair um pouco da biologia e ir para a física. As fontes descrevem o som de um jeito bem direto. É uma onda mecânica. Precisa de um meio, como o ar, para viajar. E essa onda tem 3 qualidades, né? Frequência, intensidade e, o mais misterioso de todos, o timbre. Isso, a frequência é um número de vibrações por segundo. Nosso cérebro interpreta isso como altura. Frequência alta, som agudo. Frequência baixa, som grave. Ok. A intensidade é a amplitude da onda, a força dela. A gente percebe como volume. E o timbre? Bom, o timbre é a impressão digital do som. A impressão digital, gostei disso. É o que faz a gente diferenciar um piano de um violino, mesmo que eles toquem a mesma nota com o mesmo volume. Mas o que cria essa impressão digital? O timbre é o que dá riqueza. Pensa numa receita. A nota principal, a frequência fundamental, é o ingrediente principal, o bife. Mas junto com ela vem vários outros sons mais baixos, que são os harmônicos, os sobretons. Eles são os temperos, sal, pimenta, alho. A anatomia da sua garganta, da sua boca e como você usa o corpo, tudo isso determina quais desses temperos são mais amplificados. É essa combinação única que dá a cor e a identidade de cada voz. E aqui a coisa fica filosófica até. Uma das fontes faz uma distinção fascinante entre o som físico, que são as ondas no ar, e o som perceptual, a experiência que acontece no nosso cérebro. O que nos leva àquela pergunta clássica: se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, ela faz som? E a resposta científica é sim e não. Como assim? A queda da árvore, sem dúvida, gera ondas mecânicas no ar. A física acontece. Isso é o sim, mas a percepção sonora, a experiência de ouvir o barulho, isso só existe na consciência de um ser vivo. O som, como a gente conhece, é uma construção mental. É uma colaboração entre a física do mundo e a biologia do nosso cérebro. Uma construção mental, e essa construção não é um processo único. O material sobre percepção cognitiva diz que nosso cérebro opera com 2 modos de atenção. Exato. Temos a atenção periférica, que é como um radar inconsciente de 360 graus. Ele fica monitorando o ambiente o tempo todo, em baixo volume, sabe? Detectando mudanças, possíveis perigos. Sem que eu precise me concentrar nisso. Exatamente. E aí temos a atenção focal, que é a nossa lanterna mental. É quando a gente concentra nossos recursos de forma consciente e detalhada em uma coisa só. Certo. É como quando eu estou trabalhando de fone super focado numa música. Essa é a minha atenção focal. Mas, de alguma forma, eu ainda ouço o meu cachorro arranhando a porta do outro lado da sala. Eu não estava ouvindo ativamente, mas meu radar, minha atenção periférica, captou e trouxe para minha consciência. Descrição perfeita. É um sistema brilhante que permite a gente focar e, ao mesmo tempo, continuar ciente do que está acontecendo ao redor. E essa dualidade é fundamental para a gente entender como transformamos ondas sonoras em música. E essa é a grande questão, né? Como a gente sai dessas ondas no ar e chega numa sinfonia de Beethoven? Qual é o ingrediente secreto que transforma ruído em música? A resposta que as fontes nos dão é organização intencional. Organização. Sim, a música aparece quando a gente organiza os sons em padrões. Padrões de ritmo, de melodia, de harmonia. É a intenção e a estrutura que separam a música do barulho de uma obra. É o design por trás do som. E na voz humana, esse design ganha vida com elementos de expressão. Um dos mais poderosos, segundo os manuais, é a dinâmica. Sim,
A dinâmica é basicamente o controle do volume, mas o impacto emocional é gigantesco. E de um sussurro, que os músicos chamam de pianíssimo, até um som potente, o fortíssimo, é uma das ferramentas mais eficazes para transmitir emoção. Vulnerabilidade, poder, raiva, ternura. A variação da intensidade conta uma história, sabe? Um sussurro pode ser muito mais poderoso que um grito. E o outro elemento-chave é o timbre, que a gente já falou, e isso me leva a um conceito técnico que uma das fontes explica muito bem: a diferença entre alcance vocal e tessitura. Confesso que eu sempre achei que era a mesma coisa. É um erro super comum, mas a distinção é crucial para a saúde da voz. O alcance vocal é o conjunto de todas as notas que uma pessoa consegue produzir, da mais grave à mais aguda. Mesmo que as notas nos extremos soem fracas, forçadas. É o total, então. É o total. Já a tessitura é a zona de conforto. É a faixa de notas onde a sua voz soa com a melhor qualidade, com brilho, com ressonância e, o mais importante, sem esforço. É onde a voz gosta de viver. Então aquelas classificações vocais que a gente conhece, baixo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano, soprano, elas são mais sobre a tessitura do que sobre o alcance total. Exatamente. Elas são guias para essa zona de excelência, não são caixas rígidas. E o ponto mais importante é: forçar a voz para cantar ou falar fora da tessitura confortável é o caminho mais rápido para o desastre. É como dirigir um carro o tempo todo na faixa vermelha do Contageiros. Os pólipos, respeitar a própria tessitura é a base de tudo. Então, se a gente aceita que a voz não é um instrumento mágico, e sim um conjunto de músculos funcionando de um jeito reaproveitado, a conclusão é que ela precisa de manutenção. Precisa e muito. Como um carro clássico que precisa de cuidados especiais. Certo. E as nossas fontes consolidam esses cuidados num guia prático que a gente pode chamar de os 5 pilares da voz. É o manual do usuário para esse nosso instrumento. E o primeiro pilar, que parece o mais fundamental de todos, é a hidratação. Sim, e não é só beber água. As pregas vocais vibram centenas de vezes por segundo. Para fazer isso sem se machucar, elas precisam estar lubrificadas com uma camada bem fina de muco. Sem água, esse muco fica grosso, o atrito aumenta, o esforço é maior e o risco de lesão dispara. E aqui vem a dica mais surpreendente. A água que a gente bebe leva de 2 a 3 horas para hidratar as pregas vocais. Espera aí, 2 a 3 horas? Então aquela imagem do cantor virando uma garrafa d'água 1 minuto antes de subir no palco? É mais psicológico do que físico. Não acredito. Ajuda a umedecer a boca, a faringe, o que é bom, mas não hidrata o órgão que produz o som. A hidratação vocal é um hábito, não é uma emergência. Exige um planejamento. Faz todo sentido. Ok. Pilar 2. Alimentação. O que a gente come impacta a voz. E muito. Laticínios, por exemplo, para algumas pessoas podem aumentar a produção de muco, o que deixa a fonação mais suja, sabe? Alimentos gordurosos podem aumentar o risco de refluxo. Ah, o refluxo. O ácido do estômago que sobe. Exato. E esse ácido na laringe é péssimo, é extremamente irritante. Por outro lado, tem alimentos que ajudam. A maçã clássico. Ela tem uma ação adstringente, tipo um limpador natural, e estimula a salivação. O terceiro pilar é o descanso. Parece óbvio, mas acho que é o mais negligenciado. Com certeza, é durante o sono, idealmente de 7 a 9 horas, que o corpo repara os tecidos, incluindo as microlesões nas pregas vocais do uso diário. Mas não é só o sono. As fontes falam em pausas vocais. Para quem usa muito a voz como professores, fazer pequenos intervalos de 5 a 10 minutos de silêncio a cada hora. Nossa, faz uma diferença enorme. Pilar 4. Treino. A voz como musculatura. Isso significa aquecimento e desaquecimento. Igual um atleta. Exato. Ninguém espera que um corredor de maratona comece a frio, mas a gente espera que um cantor faça um show de 2 horas sem aquecer. Não faz sentido. O aquecimento prepara os músculos e o desaquecimento, que quase todo mundo esquece, ajuda a relaxar a musculatura e prevenir tensões. O que nos leva ao quinto e último pilar, a técnica. Não adianta ter um bom motor se a gente não sabe dirigir, né? Perfeito. A técnica é o que permite usar a voz de forma eficiente,
com o máximo de resultado e o mínimo de esforço. E as fontes focam em 2 fundamentos. O primeiro é a respiração diafragmática, ou abdominal. Eu já ouvi esse termo 1000 vezes, mas o que ele significa na prática? Como é que se sente isso? Em vez de usar os músculos do peito e do pescoço, que é uma respiração curta e tensa, você usa o diafragma, um músculo grande na base dos pulmões, para controlar o ar. Isso cria um apoio estável para o som, libera a tensão da garganta, a voz sai mais livre. E o segundo fundamento é a postura correta. Coluna alongada, ombros relaxados. Uma boa postura alinha todo o aparelho e deixa o ar fluir sem bloqueios. Entendi. E para fechar essa parte, tem um alerta final muito importante. Rouquidão que dura mais de 2 semanas sem estar ligada a um resfriado não é normal. É um sinal claro para procurar um médico especialista, um otorrino. Um recado fundamental. Bom, recapitulando a nossa jornada, a gente partiu da ideia de que a voz não é um instrumento perfeito, mas sim um testemunho da nossa capacidade de adaptação. Transformamos um sistema de sobrevivência numa ferramenta de arte, de conexão. A gente efetivamente construiu esse instrumento com prática, com técnica e, principalmente, respeitando as nossas limitações biológicas. Cada canção, cada discurso é uma pequena vitória da criatividade humana sobre a biologia. Exato. A beleza da voz humana talvez não esteja na perfeição, mas justamente na imperfeição superada. Lindo isso. Para encerrar, eu queria deixar uma reflexão. A gente descobriu que a música existe nesse encontro entre o som e a consciência. E que a nossa percepção auditiva é uma construção ativa e, o mais importante, treinável. Sendo assim, a reflexão é: que outros sons do nosso dia a dia, o ritmo da cidade, as melodias da natureza, a cadência das conversas ao nosso redor, poderiam se tornar música se a gente apenas ajustasse a nossa forma de ouvir?